Bem-vindos, pessoal! Então agora a gente vai começar a executar o nosso corte B. Então eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz aqui no meu corte A para poder elaborar o meu corte B. Vou vir no layer, vou apagar algumas informações do layer para eu copiar só aquilo que eu preciso. Então eu vou apagar as cotas, apagar não, né? Deixar ela escondida aqui, ó, as cotas, a Ashura, cota Ashura, os níveis. Tá bom, as cotas, a Ashura e os níveis. E agora eu vou copiar essa planta aqui para a lateral, novamente. Então eu vou selecionar a planta, dou um Enter, vou copiar ela aqui para a lateral. Vou fazer as alterações a partir daqui. Então a gente fez o corte A. Agora a gente vai ter que fazer o corte B. E para eu fazer o corte B e puxar as linhas da mesma forma como eu fiz no corte A, eu vou girar a minha planta. Então eu venho em Rotate, vou selecionar a minha planta toda, vou dar um Enter, vou clicar aqui no meio, ó, e vou puxar o meu mouse para baixo, para eu ficar com a direção aqui do meu corte B na posição correta. A gente sempre vai ter a leitura da esquerda para a direita, igual como se a gente estivesse lendo mesmo qualquer informação, que a gente sempre começa a ler da esquerda para a direita. Então, o nosso corte ele tem que estar sempre posicionado dessa forma. E lembrem-se que quando vocês forem desenhar, vocês vão girar em função dessa seta que o corte está mostrando. Se essa seta tivesse virada para baixo, eu tinha que girar o meu corte de novo, como se eu tivesse para mostrar o outro lado, porque eu preciso começar a desenhar o meu corte sempre observando qual que é a indicação dessa seta. Essa seta sempre tem que estar para baixo que eu falo assim, nessa posição que a gente colocou aqui agora, na parte de baixo, e a gente vendo para onde que a seta está mostrando, para a partir daí a gente puxar as linhas. Vou modificar aqui, vou colocar no layer 06, nós vamos começar a puxar as linhas. Então, o meu corte está passando na sala, a gente está cortando essa janela, a gente vai ver essa janela aqui no fundo e essa porta. Vamos criar a linha aqui para a gente ver certinho onde ele está passando. A gente está passando em frente, em cima dessa parede, a gente vai ver essa porta no fundo. Aquilo que está aqui, ó, como a gente tem essa parede na frente, a gente não está vendo. A gente vai ver essa parede, essa porta como se ela tivesse fechada, essa parede aqui que a gente não precisa, na verdade a gente está vendo só o fundo dela, essa parede cortada e essa parede com a janela cortada. É isso que a gente vai mostrar. Então, novamente, line, nós vamos puxar todas as linhas de parede primeiro. Então, eu vou selecionar aqui, ó, vou puxar a segunda. Vou puxar essa terceira. Observem sempre se estão pegando no ponto certo. Aproveita para usar o zoom agora, testar o zoom. Ó, peguei essa extremidade, vou puxar. Vou pegar essa extremidade agora, vou puxar. E a última. Depois eu faço janelas e portas que eu estou mostrando aqui no meu desenho. Então, puxei a última. Pronto. Por enquanto, eu não vou subir a linha do telhado, não. Vamos deixar ele só assim. Vou fazer a linha de baixo, uma linha horizontal. Vou no Trim. Vou selecionar essa linha, vou dar um Enter. E vou apagar todas as linhas de baixo. Então, pronto. Tenho todas as minhas linhas aqui. A gente vai fazer da mesma forma que a gente fez o outro. Então, a gente criou uma linha de baixo e agora a gente vai dar um offset de 300 dessa linha para cima, offset 300, Enter, vou clicar nessa linha e clicar para cima, e vamos estender todas essas linhas até aquela linha. Então, Extend, seleciono a minha barreira, dou um Enter e seleciono todas as minhas linhas. Pronto. Aqui em cima a gente tem, novamente, uma linha de 10, então eu vou dar um offset de 10 dessa linha para cima. Aqui eu já posso fechar, então eu vou estender a minha linha. Nem preciso estender, eu posso vir no Fillet, vou clicar nessa linha de cima
nessa de baixo, e no trim eu vou cortar esse pedacinho aqui que eu não estou usando. E aqui a mesma coisa. Fillet, vou pegar essa de cima e a da parede, e no trim eu vou cortar esse pedacinho. Então pronto. Agora a gente vai finalizar essa parte aqui de baixo. Então eu tenho aquela linha, as duas linhas aqui que é da sala e do quarto com 0,15 de espessura, de tamanho, e tenho uma outra linha da cozinha que ela desce 2 centímetros, igual a gente fez no outro corte. Então eu venho na linha, vou clicar nessa extremidade da parede, vou puxar 2 aqui para baixo e vou aproximar para ela me dar o ponto e vou clicar nessa linha da parede. Agora eu vou apagar esse meiozinho aqui, porque é como se a gente descesse um pouquinho o nosso piso onde está a cozinha. Nessas duas não, ela mantém o mesmo tamanho. Offset de 15, lembra que a gente fez uma lajezinha de piso aqui com 15 e nessa final com 15. Aqui a gente pode simplesmente unir essas duas linhas. Pronto. E agora a gente vai fazer a simbologia da fundação nessas 4 paredes. Vamos começar aqui. Então eu vou criar uma linha daqui até aqui, só para dar o meu início. Para baixo a gente puxou 50 e a gente puxou 40. Agora eu vou chegar com ela até aqui. Pronto. Essa linha daqui eu vou vir no trim. Vou dar um Enter e vou apagar esse pedaço, que é o pedaço de fora. Essa eu vou deixar, porque ela estava lá no nosso desenho. Agora eu vou criar uma linha no meio dessa parede, para eu saber o meio qual que é. Vou puxar uma linha até aqui e daqui para baixo eu vou puxar 50. Como a gente tem 40, eu vou dar 20 para cada lado. Então, para cá. E vou apagar esse meio, porque eu não preciso dele. Pronto. Agora aqui é a mesma coisa. Vou fazer uma linha aqui. Vou puxar ela do meio até essa. E daqui para baixo 50. 20 para cada lado. Para a esquerda, 20 para a direita. E apago essas partes do meio. Pronto. E agora aqui a gente vai fazer a mesma coisa na extremidade. Vou pegar a última linha, puxar até a final, descer 50, depois virar para a esquerda 40 e fechar nessa linha. No trim, vou apagar só esse pedacinho aqui. Esse aqui eu vou manter. Então pronto. Agora, para agilizar, como a gente já tinha feito na outra aula, né? A gente já tinha feito aquele símbolo aqui de interrupção, a gente pode copiar, que a gente já tem ele pronto. Então, a gente vai selecionar ele aqui, vai vir em Copy, vai clicar nessa extremidade da linha, ó, nessa extremidade que a gente vai colar ele. Vamos tirar do F8, né? Vamos tirar do orto e vamos levar ele. Ó. Vou colocar nessa segunda, na terceira e na quarta, que aí vai muito mais rápido. Então a gente vai apagar essa linha, não vai precisar dela. Vamos apagar essa linha aqui também. Pronto. Agora vamos fazer já a achura do chão aqui, a achura de terra. Então eu vou criar uma linha só para fechar, para não vazar a minha achura, e vou criar um retângulo aqui também. Nesse e nesse. Agora eu vou em achura, hatch, vou procurar. Se eu não quiser procurar, se eu já quiser pegar todas as informações, eu vou vir aqui, ó, porque ele também é, esse outro pincelzinho aqui, a gente também consegue copiar a achura de algum desenho que a gente tiver na tela. Então eu vou clicar nele e vou colocar esse do pincel aqui, ó. Aí o que eu vou fazer? Vou lá no meu desenho, do primeiro corte que eu fiz, vou selecionar essa achura. Agora eu venho e vou clicar ela aqui. Então, a partir do momento que a gente faz o segundo vai muito mais rápido, porque a gente aproveita as informações que a gente tem dele, do primeiro, para fazer o segundo. Pronto. Então, fiz toda a parte do piso. Vamos agora abrir as portas e as janelas do desenho.
Essa primeira janela, que a gente tem ela na sala, a gente vai ter a altura dela de 100 e o peitoril de 100. Então, vamos no offset, vou digitar 100, Enter. Vou clicar aqui nessa linha de baixo para cima e depois eu vou clicar, então vamos de novo, 100, Enter, vou clicar dessa para cima e dessa para cima. No trim, eu vou selecionar essas e essas, vou dar um Enter, vou apagar essas e essas, que é o que eu preciso apagar. Vou desenhar a janela. Passo para 0,1, faço as duas linhas de fora. Pronto. Offset de 6 para fazer as duas linhas de dentro. Então, eu vou clicar, colocar aqui dentro, clicar, colocar aqui dentro. Seleciono as duas e passo para o layer de 0,2. Prontinho. Fiz isso. Agora eu vou desenhar a janela dessa extremidade. Dessa extremidade ela tem 120 e 120. A partir do chão. Eu posso apagar essa linha aqui, ou melhor, mover essa linha para ela encontrar com essa, ó. Porque é só aqui que vai ter essa distância, essa última não tem não, pelo desenho aí não tem não. Então, a gente vai dar offset de 120, Enter, vou clicar nessa linha, clicar aqui em cima, clicar nessa linha e clicar aqui em cima. Agora eu vou no trim, vou dar um Enter e vou apagar essas. Agora eu desenho de novo a minha janela. Linha, vou passar a fazer as duas da extremidade, offset de 6, da externa para dentro, da externa para dentro. Seleciono elas e passo para o layer 02. Então, as minhas duas janelas da extremidade estão prontas. Só que a gente tem que desenhar aí mais 3 portas e uma janela. Então, agora a gente vai puxar as linhas daqui. Então, eu venho em Line, vou puxar a linha dessa porta, deixo sempre o orto ligado. Vou puxar só o comecinho dela, porque depois é mais fácil para eu desenhar. Ó, começo e final. A janela a mesma coisa, vou marcar ela lá, onde ela tá. A gente tem mais essa porta, que a gente tá vendo no nosso desenho. Essa também. E essa porta aqui, que é da área de serviço. Ela, a gente, como aqui não tem nada na frente, a gente também consegue ver ela. Pronto. Agora a gente vai desenhar. As portas é mais fácil porque a gente sabe que a altura delas é sempre de 2,10. Então, eu vou passar aqui para 0,2. Vou pegar essa ponta e vou puxar 210. Vou marcar a largura, que é de 80, e vou descer ela até aqui. Pronto, já posso selecionar essas duas linhas e apagar. Já coloquei minha porta ali. Vou fazer a próxima porta. Vou pegar esse ponto, 210, que é a altura. Essa tem 70. E vou clicar aqui para fechar. Posso apagar essas duas também. E a última porta. Daqui para cima, 210. Ela também tem 70. Pessoal do banheiro que não tem 70 agora. Fechei. Apago essas duas linhas aqui. Então, pronto, as minhas portas estão prontas. Agora, essa janela. Essa janela, no nosso corte da nossa folha, está escrito que ela tem 100 de peitoril e 100 de altura. E aqui a gente sabe onde ela está. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar essa linha da extremidade aqui no chão e vou dar o offset dessa linha de 100. 100, Enter. Vou clicar nessa linha para cima e depois mais 100 daqui para cima. Vou apagar aqui no chão e já posso apagar essas linhas aqui também, porque ela já está no tamanho certo. E agora eu vou fechar. Então, eu vou fechar aqui e fechar aqui. Pronto. Fizemos todas as nossas portas e janelas. Agora vamos colocar o nível e o nome. Vou buscar de novo aqui nesse corte. A gente tem que voltar. Vamos voltar agora. Acender todas as lâmpadas, porque aí todas as informações vão voltar para o lugar. E vou buscar aqui, ó. Pronto. Vou copiar e vou levar para lá. Vou colocar
Posso colocar aqui perto da porta, depois eu vou mover ela. Então eu vou selecionar e vou mover ela para cá. Aqui ela tem 015 e o nome que a gente vai colocar aqui é sala. A do próximo a gente vai copiar só o nome, porque o nível é o mesmo, não mudou. Então a gente vai colocar aqui quarto. E do próximo não tem o nível, mas se a gente quiser colocar, a gente pode, porque essa mudou o nível. Então eu vou copiar tudo. Vou colocar as duas informações aqui. Vou colocar aqui o inicial de cozinha, COZ e ponto. E o nível vou colocar 013, porque na verdade essa a gente abaixou 2 centímetros. Então pronto. Agora vamos terminar de fazer aqui a cobertura. Como corte a gente está passando, agora nesse sentido, vamos olhar aqui na nossa cobertura. A gente está passando nesse sentido aqui. Então, a gente vai ver a linha de cima só e a linha de baixo aqui do nosso corte. A gente não vê ela na posição de perfil, não. Na verdade, o nosso corte é um corte longitudinal aqui. Então, a gente vai ver um retângulo. Por isso que o desenho do corte A e do corte B são diferentes. Porque é o corte do nosso telhado. Aqui, a gente vai ter... Eu vou desenhar ele aqui, porque vai ficar mais fácil eu desenhar. Então, eu vou pegar essa linha, vou puxar desse ponto aqui, pode ser o ponto de cima. Eu vou puxar 50, que é o nosso peitoril. E da linha de cima desse, eu também vou puxar 50 para a lateral. Pronto. A altura do nosso telhado, a gente pode pegar ela aqui. A gente já tinha feito a conta, né? Aí a gente pode olhar aqui, ó, qual que é essa altura? Daqui até o primeiro, 91,25. Vamos usar a mesma altura ali. Então, eu vou fazer um offset. Não, eu posso vir nesse aqui, ó. Vou colocar 91,25. Lembra sempre de colocar ponto, porque o AutoCAD não lê a vírgula nesse caso. Aí eu vou puxar o meu desenho até aqui, olha lá, 9,10, e vou fechar ele. Pronto. A gente tem uma linha passando aqui no meio. A gente pode descer. A gente não tem essa medida, então eu vou colocar a medida de 50, vou descer uma linha aqui de 50. Acho que foi até muito, vou diminuir. Vamos colocar uma linha de 30. Dessa para baixo e vou colocar mais uma linha de 5 dessa para baixo. E agora a gente vai estender essas duas linhas e essas duas linhas. Então vamos lá em Extend, vou colocar essa última linha como barreira, Enter, vou clicar nessa e nessa, nessa e nessa. Pronto. Agora eu vou só apagar essa linha porque não tem ela no nosso desenho. Pronto. E essa também. Prontinho. Então, fizemos aí o desenho da nossa cobertura. Agora, a gente vai fazer... Vamos passar aqui para cotas. E vamos começar a cotar. Então, linear, a gente vai fazer desse ponto até a janela. Vamos puxar aqui fora 100. Novamente, da janela até a altura da janela, a linha. E... da linha da janela até o início aqui da nossa laje. E a linha de novo. Não ficou alinhado, então eu vou puxar aqui até encostar. Pronto. Aí eu tenho uma altura daqui até aqui com 300. Pronto. A gente tem uma cota daqui de baixo com 15, vou puxar ela aqui, mas eu vou deixar ela aqui no meio, porque a cota sempre tem que aparecer a menor primeiro. E a gente tem uma outra cota aqui, que eu também vou puxar ela aqui dentro do nosso desenho. Pronto. Fizemos essas cotas, agora vamos fazer essas daqui de dentro. Então aqui, ó, a altura do meu... a altura da minha porta e até o teto. Depois a minha janela, eu tenho aqui 100.
Depois eu tenho 100 novamente. Tá alinhado. Depois eu tenho mais 100. Toma cuidado para deixar alinhado. 100, 100, 100. Aqui eu não tenho cota. Aqui novamente eu tenho cota. Então eu tenho daqui até aqui 210. Daqui até aqui eu tenho 92. Agora a gente vai puxar por fora. Então eu tenho uma cota dessa até essa, 120. A próxima altura e a próxima altura. Lembrando que as cotas a gente tem que... na verdade, no corte a gente mostra mais a dimensão da... A gente mostra mais a dimensão das alturas, né? O que importa pra gente no corte são as alturas. Por isso que na hora que a gente faz a cota, no corte a gente só puxa as cotas de altura. Pronto, agora eu vou copiar de novo uma dessa aqui, para colocar ali fora. Ih, ele puxou a cota. Deixa eu desmanchar essa cota. E vou refazer essa cota aqui. Porque ele levou a cota. Ai. Deixa eu copiar, porque ele levou tudo. Deixa eu colocar aqui de novo. Pronto. Então aqui fora eu não tenho nome, vou apagar o nome e vou colocar aqui o 0,00, que seria a minha cota de nível. Como a gente colocou o 13 aqui dentro, não precisa de colocar ele de novo. E agora a gente vai achurar aqui a nossa cozinha. Vamos copiar aquela achura, então eu venho em achura, hatch, vou vir aqui em propriedades, vou vir nessa primeira opção e vou copiar essa achura aqui, eu tenho da parede, para colocar na parede da minha cozinha. Pronto, coloquei na parede da minha cozinha. Agora eu vou copiar a achura que eu coloquei aqui de concreto e aqui em cima. Então eu venho em achura de novo. Vou selecionar essa propriedade e usar a primeira opção de novo e vou vir aqui na achura para selecionar. Agora eu vou colocar na laje de baixo e nas fundações de baixo eu vou dar um Enter, que aí depois é mais fácil para eu copiar aqui. Lembra que a gente desceu 40, fez uma linha de 40 em todos eles? A gente vai fazer de novo agora. Então eu vou fazer um offset de 40, Enter. Vou clicar nessa linha e clicar aqui embaixo. Vou passar aqui o layer para 0,6. Vou completar aqui. Pronto. Posso até fazer aqui, porque eu já tenho essa linha de referência. Nessa e na última. Pronto. E apago essa grandona, porque ela foi só uma referência. Agora sim, eu vou em achura de novo. Ele ficou com minha última referência de achura. E agora eu vou clicar aqui dentro e nesse pedacinho do alto das paredes, só para a gente marcar a viga. Enter. Pronto. Acho que agora não faltou mais nada aqui dentro do nosso corte B. Então a gente já terminou. Agora a gente pode apagar esse desenho que a gente usou realmente só para puxar as linhas. E a gente pode colocar um corte perto do outro. Então eu vou mover esse corte todinho, vou dar um Enter, seleciono ele e vou descer para eles ficarem um perto do outro aqui. Corte A e corte B. Então agora está faltando pouco para a gente terminar esse projeto. Vou salvar para eu não perder as informações. Prontinho. Então fizemos corte A e corte B. Nossa próxima aula, a gente vai fazer agora a nossa fachada principal. Então, até a nossa próxima aula.